Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Francis Valade. Aqui nós vamos falar um pouquinho de temas polêmicos e um pouquinho de política do Brasil e do mundo, ok? Para quem não me conhece, eu vivo em Portugal e esse canal é novo. Então, se você puder, me ajude, se inscreva, curta, compartilhe, ok? Então vamos lá. Aqui em cima, nesse QR Code, tem aqui alguns livros meus que estão nas páginas da Amazon. Para quem tiver curiosidade de saber sobre o que eu falo e sobre as coisas que eu escrevo, fiquem à vontade, entrem aqui nesse QR Code e contribuam, ok? O fato de vocês não poderem comprar os livros, mas pelo menos poderem ler algumas coisas, se vocês entrarem nas páginas, você tem pelo menos, acho que 1 ou 2 capítulos dos livros que vocês podem ler. Espero que vocês que vocês lerem esses primeiros artigos, que desperte em vocês as curiosidades necessárias para você, a curiosidade necessária para você ler todo o livro, né? E aí você se inscreve na Amazon e aí você tem acesso à biblioteca gigantesca da Amazon de e-books, né? Aí você ganha aquele leitor e você tem acesso a todos os meus livros e milhares e milhões de livros aí que estão lá na Amazon, ok? Além disso, aqui embaixo, aqui ó, nesse X, é minha página do X mesmo, do antigo Twitter. Então, para quem quiser ficar mais ligado nas coisas que eu faço e falo, me procurem no X, ok? Aqui embaixo tem o meu PayPal, para quem quiser compartilhar comigo alguma coisa financeira, ou então comprar os livros diretamente comigo. Agora eu resolvi fazer isso também. Para quem quiser me ajudar e quiser comprar os livros diretamente comigo, falem comigo aqui, mandem mensagem no privado ou alguma coisa assim, ou aqui mesmo deixem os contatos aqui de e-mail, ou então mandem o e-mail para esse mesmo e-mail que está aqui embaixo, no próprio PayPal, que é o francisvalade@hotmail.com. Pode me mandar uma mensagem privada e eu respondo, tá? Se vocês quiserem fazer esse tipo de negociação também, vocês deem o valor que vocês acharem necessário e eu envio para vocês um arquivo em PDF dos meus livros, ok? Porque como muita gente não tem acesso à Amazon e não querem negociar, fazer esse tipo de transação, então vocês podem comprar via PayPal aqui diretamente comigo e envio o arquivo lacrado para vocês poderem aí ver, lerem os meus livros, ok? Estou tentando facilitar porque os livros são importantes e é importante que vocês leiam. Aqui em cima é meu nome, né? Tá ligado aqui, Francis Valade Elo. E vamos a isso. Hoje eu queria falar sobre um assunto bem polêmico que eu tenho visto muita coisa. Hoje eu vi um vídeo que me deixou um pouquinho assim, falar, cara, como é que isso é possível, né? Que aconteça. Eu não vou deixar o vídeo rolando aqui, porque é um vídeo aqui de Portugal de uma professora falando sobre tipo de uma redação de um aluno de 8 anos de idade. Isso me deixou um pouco preocupado com o rumo que as coisas estão caminhando aqui na Europa, tá? E no mundo, né? Porque é sempre reflexo, né? As coisas acontecem nos países de primeiro mundo, como dizem, né? E depois acaba se esbarrando no Brasil, de certa forma, né? É sempre essa primeiro aqui, depois aí, né? É sempre com feedback. Então, eu vou falar sobre isso que aconteceu aqui. É um tema polêmico, bastante polêmico, que mais vale a pena falar sobre isso. Eu já estou batendo nessa tecla há algum tempo, né? Venho falando sobre isso já há bastante tempo, porque eu sei o quanto isso é grave, porque eu sinto isso na própria pele, na minha própria família, tá? Então, é grave, sim. Quando aconteceu o lance com o filho do Musk, do Elon Musk, eu achei que eu estava brigando sozinho com isso, né? Mas não. Tem muita gente que pensa como eu, tem muitos conservadores no mundo que são totalmente contra a ideologia de gênero, tá? É sobre isso que eu vou falar. É muito grave e é muito problemático se você não estiver notando o que está acontecendo, né?
Eu vou começar falando de dois casos antes de entrar. Eu tô aqui hoje, tô disposto a ler um artigo meu, é isso que eu vou fazer hoje. Um artigo que está na íntegra no X, na minha página do X. E esse artigo eu vou tentar passar o máximo da integridade dele para vocês. Vou tentar ler ele inteiro, é um artigo muito longo. Como meus vídeos são longos, geralmente eu faço vídeos de 1 hora, né? Eu vou tentar ler o mais rápido possível e espero que eu vou comentando e lendo e espero que a gente consiga terminar nesse vídeo. Além disso, eu também vou comentar sobre isso que eu falei, né, dessa professora, mas isso eu vou falar já, e sobre o Elon Musk. No caso do Elon Musk, eu falei no vídeo passado, né, que ele praticamente declarou guerra a essa geração woke e geração esses esquerdistas aí que estão pregando coisas absurdas e destruindo a nossa sociedade, né? Vocês têm que pensar que os jovens, eles são inocentes e eles acabam achando tudo bonito, né? E eles querem destruir as famílias e pregam que a homossexualidade ela pode ser free, livre. Eu penso da seguinte forma sobre isso, vou deixar bem claro aqui. Você fazer uma escolha para viver uma vida homossexual não é um problema. Você pode ter essa opção na tua vida, apesar que isso traz consequências, tá? Sem problema nenhum, desde que você não rompa com o trunfo familiar, que é a coisa mais importante que a sociedade humana construiu é o trunfo familiar, é o eixo familiar, é o pai e a mãe ensinando tudo que eles têm de melhor para o filho. Aí vocês podem falar assim, mas existem outros gêneros de família. Existe, mas não acontece da mesma forma. Sempre vai ter algum tipo de distúrbio para a criança. Os psicólogos estão aí, se bem que tem muitos psicólogos esquerdistas que dizem o contrário, né? Porque para eles tanto faz, eles querem as pessoas cada vez mais loucas para eles darem remedinhos, né? Mas que isso tem destruído a nossa sociedade, principalmente o mundo ocidental, eles querem destruir as famílias, né? Então, várias motivações. Você ter menos filhos, porque se você pensar, os homossexuais, os gays, de modo geral, eles não podem se reproduzir entre eles, né? Nem as mulheres e nem os homens. Isso gera uma tendência de diminuição populacional, como é óbvio, e é isso que eles querem. O objetivo deles é destruir metade da população que habita no nosso planetinha lindo e maravilhoso, né? Eles querem só eles estarem aqui curtindo essa maravilha que Deus criou para nós, né? Então, quando você pensa nesse lado, nessa coisa maquiavélica que eles estão fazendo, é terrível. E infelizmente muita gente acha lindo, né? Os inocentes, né, gente? Tem muita gente inocente nesse planeta e acha bonito o que eles fazem, a liberdade de expressão. Gente, aqui ninguém tá falando que você pode fazer. Você pode, como adulto, tomar as decisões que você quiser. Você pode mudar de sexo, como o que eu vou falar nesse vídeo aqui sobre identidade de gênero. Mas depois que você já for uma pessoa madura, depois que você já tiver concretizado a tua mente, né? Não enquanto você está em plena ebulição de ideias e vocês acham, depois de certa idade, que vocês começam a entender a vida. Por enquanto, quando um jovem escuta a gente falando isso, o jovem ele não entende, ele acha que nós somos antiquados, que nós somos velhos, que a gente não tem direito a opinar sobre essas coisas. Só que eles esquecem que nós já fomos jovens, né?
Todo mundo passou pela puberdade, sabe que a vida sexual é uma coisa muito louca, muito boa, mas não é o que define a sociedade, né? A sexualidade ele é um benefício que nós temos como raça humana, né? De colher um prazer naquilo, né? E a natureza é muito sábia, ela nos deu prazer no sexo para que a gente possa se reproduzir. Gente, pense nisso, né? Por que nós temos aquele orgasmo quando a gente está em plena atividade sexual? Porque isso é um prazer de recompensa para que a gente possa se reproduzir. Já pensaram nisso? Mas é isso. Se você está fazendo sexo por outro motivo, que também é válido, é óbvio, você está cancelando a reprodução. E isso é ruim para a nossa espécie, né? Como espécie humana, isso é ruim. Então é sobre isso que eu vou falar. O Elon Musk teve um problema muito sério no caso do filho dele, né? Que fez mudança de sexo e virou menina. E ele declarou guerra mesmo ao sistema e às pessoas que lutam para que isso seja cada vez mais livre, né? Como aconteceu nos Estados Unidos, aqui na Europa, no Brasil e está acontecendo no resto do mundo, onde eles querem meninos de 8, 9 anos já possam decidir se ele quer ser homem ou mulher, né? Isso é gravíssimo e nem querem saber a opinião dos pais. É grave demais. Então, voltando aqui àquele caso de Portugal, uma professora ela leu uma redação de uma criança de 8 anos, do menino, perguntando para ele, e olha que foi muito interessante ver esse vídeo, a reação da professora, porque aqui em Portugal as pessoas já estão de cabeça feita. Você conversa com um jovem, com uma pessoa de meia idade, 30 e poucos anos, você vai notar nitidamente que ela já está de mente feita. Eles não brigam contra o sistema. Eles não estão nem aí se você é gay, se você... Eles aceitam a identidade de gênero numa boa. Há um tempo atrás aqui chegou uma lei aqui que agora ia ser banheiros nas escolas, ia ser banheiro que meninos e meninas frequentam o mesmo banheiro. A gente tem aqui esse problema também. É grave, né? Que tanto faz se é menino, menina, menino poderia ir na escola com roupa de menina se ele quisesse, aquela merda de identidade de gênero. E eles aqui, é tão lindo, é bonito, não sei o quê. Bom, enfim, né? As pessoas quando estão dormindo, e depois acontece que nem está acontecendo lá na Holanda, né? Aquela invasão, e eles estão perdendo completamente a causa, né? Daqui a pouco aqui em Portugal já está igual, porque a quantidade de pessoas aqui de outras nacionalidades estão simplesmente ofuscando os portugueses. Então, essa professora, ela leu essa redação e era um garoto de 8 anos, e ele nessa redação ele fala que as pessoas não nascem com sexo, que elas nascem com metade e depois elas se decidem se elas querem ser meninos ou meninas. E olha, eu estou falando o que estava escrito nessa redação. E a mãe pode escolher se vai nascer menino ou menina. O pai não. O pai só pode escolher se a mãe morrer no parto. Aí o pai pode escolher se vai ser menino ou menina. Bom, gente, não preciso nem continuar falando que esse menino escreveu essa aberração, né, para uma criança de 8 anos, que vocês percebem que isso foi totalmente manipulado e implantado na cabeça de uma criança por professores, né? Um professor ensinou isso. Isso virou matéria de um colégio primário, falando sobre identidade de gênero. Então, essas aberrações estão acontecendo em qualquer canto do mundo, né? Então, quando eu comecei a perceber isso, comecei a lutar contra isso, como eu disse no começo do vídeo, né, tenho uma filha que optou também por uma vida... Isso, as coisas acontecem, né?
É complicado, no meu lado pessoal é bem dolorido, mas não tenho nada contra, né? No caso da minha filha, ela não optou por mudança de sexo, né? Graças a Deus. Eu espero que seja uma coisa temporária e também não tenho nada contra, né? No caso dela, ela optou e a vida segue, tá? Não é um problema para mim. Mas isso me despertou algumas coisas políticas, né? Esses ataques, essas coisas. E é sobre isso que eu vou falar nesse meu artigo, que eu escrevi no dia 7 de agosto. Ele foi publicado no X dia 7 de agosto. Só que, curiosamente, ele foi um artigo que teve pouca visualizações. Gente, vocês já perceberam que eu tenho alguns trava-línguas, né? Isso porque eu sou cantor e narrador. Imagina como que é difícil para mim, às vezes, pegar algumas palavras que eu engasgo no meio da palavra. Mas isso é falta de hábito, palavras que eu não costumo falar, né? Às vezes acontece isso comigo, então me perdoem, tá? Eu tento fazer o meu melhor. Não é porque eu não sei falar, é porque mesmo enrosco. Acho que é por causa da idade, né? E também pelo fato de eu falar mais em inglês do que falar português, né? Eu canto só música internacional, só canto músicas em inglês. Então, ainda tenho um trava-língua com português, né? É umas coisas engraçadas que acontecem. Mas eu espero que pelo menos com isso vocês se divirtam, porque os assuntos são tão pesados e chatos, né? Que vocês, quando eu falo essas porcarias erradas, e vocês podem rir um pouco, né? Não sabe falar. Eu não me importo. O importante é passar a mensagem, tá bom, gente? Então vamos lá, eu vou mudar de tela aqui para vocês poderem acompanhar o texto junto comigo, porque se por um acaso eu li alguma coisa errada e vocês estiverem acompanhando, vocês podem depois puxar minha orelha, tá bem? Porque o texto é muito importante. É um texto que fala aqui todos os detalhes sobre o que está acontecendo, sobre identidade de gênero. Vou falar mais uma vez, só para deixar bem nítido isso, para quem quiser ler, imprimir, mostrar para pessoas, copia um link, manda o link para as pessoas. Eu vou deixar, quando eu for postar o vídeo aqui, eu vou deixar o link do artigo completo no corpo do vídeo, tá bem? Para vocês poderem compartilhar esse artigo, que vale a pena, um artigo ficou bem legal. De repente a pessoa não gosta de ver o vídeo, mas ela pode ler, né? E às vezes a pessoa entende melhor lendo, né? Então vou deixar o link do artigo aí. Aí se vocês puderem, gostarem do vídeo, compartilhem, aquele tradicional, né? Curta, compartilhe e distribua para os amigos. Então vamos mudar de tela aqui e vamos começar essa leitura dinâmica e excepcional. Esse aqui é a arte que eu fiz, né? A identidade de gênero e a ordem natural. Esse é o nome do... né? Aí eu coloquei essa imagem aqui, para quem não sabe, eu gosto muito de criar imagem, as capas dos meus livros são tudo eu que faço. Eu adoro mexer com imagens, eu sou formado nessa área também. Trabalho com 3D, com tudo que é direcionado à criação de artes eu trabalho também. Sou fotógrafo profissional também. Eu sou tanta coisa que eu não gosto de começar a falar que as pessoas começam a duvidar. Mas, enfim, essas imagens são tudo eu que faço, dos meus livros, né? E essa aqui, quando eu fui criar essa imagem, eu fiquei um pouco na dúvida. Eu falei, caramba, é um tema muito complexo, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz uma pessoa, uma criatura, um homem, aos farrapos, né? Como se ele fosse... Cada pedacinho desse de tecido é um pouco do que a gente a absorção das ideias, da cultura social que nós vamos absorvendo ao longo da vida, né? Então eu quis dizer isso, nós somos feitos de farrapos do que nós aprendemos, né? E a identidade de gênero é um pedaço grande desses farrapos. Então é por isso que eu fiz essa imagem aí, chamada gênero. Bora lá. Aqui tá meu nominho, bonitinho, Francis Valad. Bora lá. Leitura. Como autor desse artigo, sinto-me compelido a compartilhar minhas preocupações e reflexões sobre um tema que tem gerado controvérsias e debates acalorados na sociedade moderna, a identidade de gênero.
com uma formação sólida em biologia, psicologia e ética, tem dedicado anos aos estudos da compreensão das complexas interações entre a natureza humana e as construções sociais. Minha intenção é escrever esse artigo e oferecer uma perspectiva criativa e bem fundada sobre identidade de gênero baseada em fatos científicos, princípios éticos e valores tradicionais. O propósito desse texto. O propósito desse artigo é explorar a questão da identidade de gênero sobre uma ótica conservadora, enfatizando a importância de respeitar a ordem natural da biologia e biológica estabelecida desde o nascimento. Pretendo demonstrar que a identidade de gênero, como está sendo promovida atualmente, desafia a ciência, a biologia e a moralidade tradicional. Além disso, esse artigo visa alertar sobre as implicações legais e sociais das políticas de identidade de gênero, propondo alternativas que respeitem a dignidade humana e os valores éticos. Capítulo 1. A identidade de gênero e a natureza humana. Introdução ao tema da identidade de gênero. Identidade de gênero, definida como percepção interna e individual de cada pessoa sobre ser homem ou mulher, uma combinação de ambos ou nenhum dos dois. Tem se tornado um dos tópicos mais controversos e debatidos na sociedade contemporânea. Este conceito, que pode não corresponder ao sexo biológico atribuído ao nascimento, desafia noções tradicionais e científicas sobre a natureza humana. Esse capítulo tem como objetivo explorar o tema da identidade de gênero a partir de uma perspectiva conservadora, enfatizando a importância de respeitar a ordem natural e biológica estabelecida desde o nascimento. Vamos embora. Definições de identidade de gênero e sexo biológico. Para compreender a complexidade desse debate, é essencial distinguir entre identidade de gênero e sexo biológico. Sexo biológico refere-se às características físicas, cromossômicas e hormonais que definem os seres humanos como machos e fêmeas. As mulheres, por exemplo, possuem cromossomos XX, enquanto os homens possuem cromossomos XY. Essas diferenças biológicas são imutáveis e desempenham um papel crucial na reprodução e nas funções hormonais. A identidade de gênero, por outro lado, é a forma como a pessoa se identifica internamente, ou pode ou não alinhar-se com o sexo biológico. Este conceito tem sido amplamente discutido e promovido por movimentos sociais que defendem o direito de cada indivíduo de se definir sua própria identidade. No entanto, essa dissociação entre gênero e sexo biológico levanta questões importantes sobre natureza humana e a ordem natural. A ordem natural segundo a biologia. A biologia ensina que a espécie humana, assim como todas as outras espécies no reino animal, é organizada de acordo com um conjunto de características sexuais determinadas geneticamente. A reprodução sexual, que requer a união de um macho e de uma fêmea, é um processo natural que garante a continuidade da espécie. É aquilo que eu falei antes. As características sexuais secundárias, como a reprodução de espermatozoides nos homens e a ovulação nas mulheres, são diretamente ligadas aos cromossomos sexuais. Esse é um detalhe importante. Os homens produzem os espermas e as mulheres os óvulos. Aí também já são duas coisas que definem muitas outras coisas, né? Bora lá. Esta ordem natural é um reflexo da sabedoria da natureza, ou da criação divina para aqueles que seguem uma perspectiva religiosa, que estabelece funções específicas e complementares para homens e mulheres.
A tentativa de alterar essa ordem natural, promovendo a fluidez de gênero, pode ser vista como uma afronta aos princípios biológicos fundamentais. Aqui não é opinião, tá, gente? Tá falando que isso pode ser uma afronta à sociedade atual, né? Argumentos sobre a imutabilidade do sexo biológico. Os defensores da fluidez de gênero argumentam que gênero é uma construção social que pode ser modificada conforme a vontade individual. No entanto, do ponto de vista biológico, o sexo é determinado no momento da concepção e não pode ser alterado. Os cromossomos sexuais XX e XY estão presentes em todas as células do corpo humano. Influenciam não apenas as características físicas, mas também muitos aspectos fisiológicos e hormonais. Ou seja, pessoa que nasce, ser humano, que nasce com XX ou XY, por mais que ele queira mudar de sexo, ou que ele faça uma cirurgia corretiva, ele nunca vai ser 100% feminino ou masculino, porque, como disse aqui, a biologia ela é imutável nesse ponto. A pessoa pode ter um visual de mulher ou um visual de homem, mas o fator biológico dela está lá, XX ou XY. É eterno, não tem como mudar isso. Além disso, os tratamentos hormonais e as cirurgias de resignação, esse é o nome que eu queria lembrar, resignação sexual não alteram os cromossomos de uma pessoa. Eles podem mudar a aparência física e algumas funções sexuais, mas não modificam a essência biológica do indivíduo. Portanto, a ideia de que uma pessoa pode mudar de sexo é, do ponto de vista biológico, incorreta. Ela pode mudar visualmente, mas ela não pode mudar de sexo, né? Capítulo 2. A visão biológica. Estrutura genética XX e XY, que eu acabei de falar, mas é importante reforçar. Porque tem gente que, eu já vi pessoas que fizeram a mudança de sexo falando que isso não importa. Né? Como não importa? Claro que importa. A base da determinação do sexo em humanos e em muitas outras espécies é a estrutura genética dos cromossomos sexuais. Os seres humanos possuem 23 pares de cromossomos, dos quais um par é responsável pela determinação do sexo. O par XX para mulheres e o par XY para homens. Esses cromossomos sexuais carregam informações genéticas cruciais que influenciam no desenvolvimento físico e reprodutivo. Isso que determina se a pessoa vai ser masculinizada, vai ter músculos, ou se ela vai ser uma mulher delicada. E, né, é isso, é o XX e o XY que determinam isso. O padrão muscular, o próprio esqueleto humano ele é diferente, né, entre homens e mulheres. Né? Vamos lá. Cromossomo XX. Nas mulheres, o par de cromossomos sexuais é composto por 2 cromossomos, X. Este par é responsável pelo desenvolvimento de características sexuais femininas, pelo funcionamento do sistema reprodutivo feminino, que é complexo demais também, né? A mulher ela é uma máquina de reprodução, cara, é uma coisa absurda. Eu chamo de dom divino, porque eu acho a coisa mais linda do mundo uma mulher. Por isso que eu era apaixonado pela minha mãe, porque minha mãe me carregou 9 meses na barriga dela. É uma coisa absurda, né? Você for pensar nesse ponto. Existe uma campanha agora de contra as mães, né? Cromossomo XY. Nos homens, o par é composto por um cromossomo X e um cromossomo Y. No cromossomo Y contém genes que desencadeiam o desenvolvimento de características sexuais masculinas, incluindo a reprodução de testosterona e a formação dos órgãos reprodutivos masculinos. Não vou lembrar agora de quanto tempo, mas todo o feto ele só vai desenvolver o sexo depois, acho que de 6 meses, alguma coisa assim, que começa. Eu não tenho certeza, não sei quantos meses são.
Sei que todo o feto, os dois, eles têm o mesmo sexo até um determinados meses. Depois vira homem, vira menino ou menina, né? Então é essa contagem desses XX e XY que determina isso, né? A presença do cromossomo Y é determinante para o desenvolvimento do sexo masculino, enquanto a ausência desse cromossomo resulta no desenvolvimento do sexo feminino, ok? Desenvolvimento de características sexuais secundárias. Vamos lá. As características sexuais secundárias são os atributos físicos que distinguem homens e mulheres, além dos órgãos reprodutivos. Esses atributos se desenvolvem durante a puberdade, sob influência dos hormônios sexuais. Homens. Nos homens, a testosterona promove o crescimento de pelos faciais e corporais, o aumento de massa muscular, aprofundamento da voz e o crescimento dos órgãos genitais. Isso nos homens. Nas mulheres, o estrogênio e a progesterona estimulam o desenvolvimento das mamas, o alargamento dos quadris e a deposição de gordura em áreas específicas do corpo. Tipo, a mulher ela vai se modelando, né? Os homens vão ficando mais fortes e as mulheres vão ficando mais desejáveis. Elas vão ficando, a mulher vai amadurecendo, ela ganha seios, ela fica com o quadril largo, ela está se preparando para ser mãe, né? Muito. O construtor desse nosso planeta aqui, a pessoa que desenhou os humanos, ele pensou em tudo, gente. A loucura está dentro do homem, né? Ele foi um projetista perfeito. Vamos lá. Acho que eu parei aqui, né? Essas características são fundamentais para a distinção entre os sexos e desempenham um papel importante na atração sexual, como eu disse agora, e na seleção de parceiros. É o que determina se você acha uma pessoa atraente ou não, né? E como dizia minha mãe, minha falecida mãe, toda panela tem sua tampa, né? Às vezes o que é bonito para você é feio para o outro, e então Deus pensou até nisso, né? Nem todas as pessoas são bonitas e nem todas as pessoas que você acha feia são feias para todas as outras pessoas. Então sempre tem aquela pessoa que você acha esquisita, alguém vê nela a beleza atrativa sexual, né? E isso é muito importante, porque aí acaba que todas as pessoas têm o mesmo direito nesse ponto, né? Sejam elas bonitas, gordas, magras, feias, e enfim, é tudo a mesma coisa. Funções reprodutivas e hormonais. Vamos lá. As funções reprodutivas são diretamente influenciadas pelos hormônios sexuais, que são regulados pelos cromossomos sexuais. Homens, a reprodução de espermatozoides ocorre nos testículos, estimulada pela testosterona. Este hormônio também é crucial para a libido e para a manutenção das características sexuais secundárias masculinas. Perceber aqui? A testosterona masculina, ela é o que desperta o libido. Tanto quando fazem a castração química, que é a famosa castração química para estupradores. Nossa, outra palavra. Notem as palavras que eu enrosco. Eles abaixam a testosterona das pessoas. Porque aí abaixa o libido e o cara não vai sair aí pra rua violando ninguém, né? A intenção é essa. Mulheres. A produção de ovos ocorre nos ovários, regulada pelo estrogênio e pela progesterona. Perdão, pessoal, tomar uma água. Progesterona. Esses hormônios são essenciais. Ainda estou me curando daquele resfriado.
Esses hormônios são essenciais para os ciclos menstruais, para o ciclo menstrual, a gravidez e o desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas. É ela que faz a pessoa ficar com seios maiores e quadris maiores, como disse no texto em cima. A interação entre hormônios e órgãos reprodutivos garante a capacidade reprodutiva e a perpetuação da espécie. É isso que faz com que a gente se reproduza, o desejo sexual e a atração sexual. Tem um detalhe que eu acho que eu não falei aqui nesse texto, que depois eu vou falar também, que existe uma teoria falando que os alimentos atuais, os alimentos que a gente compra no supermercado, que a gente dá para os nossos filhos e o que a gente consome diariamente, estavam sendo bombardeados com estrogênio. Isso é muito grave. O que acontece? Isso faz uma confusão nos homens, né? E tira um pouco do libido masculino, né? A intenção, como eu disse antes, a intenção deles é uma diminuição da humanidade no nosso planeta. Então, a campanha deles é brutal. Já que eles não podem sair por aí matando ninguém, eles tentaram, né? Agora na pandemia, foi isso, né? Foi uma outra forma de eliminar pessoas. E se preparem, vem mais aí. Mas a intenção deles é essa diminuição. E eles perceberam que a sexualidade, ela é a faca e o queijo que eles desejavam, né? Mexer com a sexualidade, porque, como disse Freud, a sexualidade é o que movimenta o mundo e toda a nossa economia, né? Tudo gira em torno da sexualidade. E eles mexeram nesse ponto. Foram muito espertos. Porque a psicologia ela é muito profunda sobre isso, né? Por exemplo, um homem ele trabalha para ter bens, para ele poder ter uma mulher linda, que vai ser a mãe, a progenitora dos filhos dele. E a mulher procura um homem bem de vida, um homem que tenha estabilidade, que tenha bens. Não é porque ela é interesseira e ela quer viver como uma rainha. Não. O psicológico, a psicologia diz que aquela mulher está procurando uma pessoa que vá dar segurança para a cria dela. É muito louco isso, né? Mas é verdade. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver onde eu parei. Mulheres. A introdução de óvulos ocorre nos ovários, regulada pelos estrogênios e pela progesterona. Esses hormônios são essenciais para o ciclo menstrual, a gravidez, o desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas. A interação entre hormônios e órgãos reprodutivos garante a capacidade reprodutiva e a perpetuação da espécie. Casos de intersexualidade e a sua interpretação biológica. Tá? A intersexualidade refere-se a condições em que o indivíduo nasce com características sexuais que não se encaixam nas definições típicas de masculino e feminino. Essas condições podem envolver variações cromossômicas, genéticas ou hormonais. São distúrbios, né? Da mesma forma que uma criança pode nascer com um problema em algum dos órgãos, com algum dos membros, né, com problemas na vista, audição, bom, vocês sabem, né? O ser humano tem esse problema de correções, que a gente acaba nascendo com problemas genéticos, né? Porque vocês já imaginaram, gente, aquilo lá imagina como é aquele momento da formação do nosso gene, né? É um panelão lá, onde está tudo sendo mexido ao mesmo tempo para formar o que você é hoje. Então pode dar alguma coisa errada, né? Aquelas combinações ali, aquele monte de coisas se ligando naquele momento único que Deus está colocando a mão ali,
pode ali dar uma espirrada em alguma coisa e dar algum problema. Isso não tem a ver só com a sexualidade, né? É com todos os nossos problemas, a nossa máquina, né? Porque o nosso corpo humano é uma máquina e ela pode vir com falha. E aqui nesse caso está falando sobre isso, né? Que alguns indivíduos podem nascer com problemas sexuais, sim, com má produção dos cromossomos e coisas assim, né? É o que vai falar agora aqui. A intersexualidade refere-se a condições em que o indivíduo nasce com características sexuais que não se encaixam nas definições típicas de masculino e feminino. Essas condições podem envolver variações cromossômicas genéticas ou hormonais. Síndrome de Klinefelter. Klinefelter, é isso. XXY, tá? É quando a pessoa tem tanto características masculinas e femininas. Vamos lá. Homens com cromossomo X extra podem apresentar características femininas, como mamas aumentadas e testículos pequenos. É uma bagunça genética, né? Síndrome de Turner XO. Mulheres com apenas o cromossomo X podem ter características subdesenvolvidas como estatura baixa e ovários não funcionais, porque não é perfeito o cromossomo dela, né? Hiperplasia adrenal congênita pode causar um aumento da produção de hormônios masculinos em fetos femininos, resultando em características masculinas em meninas, né? Essas variações biológicas são exceções à regra binária do sexo e destacam a complexidade da determinação sexual. É isso que eu falei. Isso foge à regra, tá, gente? Isso aí é 1 em 1 milhão, né? É raríssimo essas coisas acontecerem, mas podem acontecer, né? Crianças que nascem, infelizmente, com esses problemas aí. A máquina veio com problema, né? Mas são contornáveis. Tem situações contornáveis onde que os médicos conseguem, com uma regulação, né, hormonal, eles vão fazendo um tratamento e a criança acaba levando uma vida normal, né? Aí os pais podem optar, se uma criança tem uma bissexualidade, ele pode optar se a criança vai ser menino ou menina. Então o médico determina, olha, ela tem mais cromossomos masculino do que feminino, e aquelas coisas vai se determinando e acaba que é possível continuar uma vida saudável, né? Apesar desses impactos aí, né? Vamos lá. Impactos de tratamentos hormonais e cirurgias de redesignação sexual. Isso é grave. Porque eu fiquei sabendo de uma história que é bem conhecida, um dos primeiros casos de mudança de sexo, que aconteceu acidentalmente. Isso foi nos Estados Unidos. Eu não vou lembrar agora o nome do médico, mas perdão. Ele, teoricamente, uma criança sofreu foi fazer uma cirurgia de fimose e o médico parece que acabou decepando o membro do menino, que não tem uma explicação para isso, mas é isso que se dizem na história desse caso. E o médico sugeriu à família para o menino que o menino ficaria, né, com esse problema para o resto da vida, porque se tem uma coisa que é impossível fazer é isso, né? Principalmente naquela época. E ele sugeriu que os pais fizessem a mudança de sexo do menino, para ele se tornar uma menina. E os pais optaram por sim, para fazer a mudança de sexo. E o médico se propôs a isso, fizeram a mudança de sexo nesse menino, e ele cresceu como menina, à base de tratamento hormonal,
que eu já disse aqui que é possível, né? As mudanças de sexo atuais são assim também. Vai se tornando, toma-se hormônio pro resto da vida. Apesar do XX e XY nunca deixar de existir, né? Mas nesse caso, teve um peso para a história desses problemas que essa criança, depois de adulto, veio a se mutilar e acabou que ele ficou muito mal psicologicamente quando ele descobriu que ele era um menino, porque ele gostava só de meninas, ele era um homem dentro dele. Porque ele cresceu e se sentia mal por ele ser menina e não se enquadrar. Quer dizer, esqueceram de cuidar do psicológico dele. Perdão. E com o tempo, ele acabou se suicidando, infelizmente. É uma pena, mas aconteceu isso. E esse caso foi muito polêmico e levou isso a um patamar gigantesco e processos e um médico. Mas foi uma história que trouxe muita reflexão para esse problema, né? O quanto essa cirurgia de redesignação sexual, ela pode ser perigosa, tá? Então vamos ler aqui o que tem que falar. Impactos do tratamento hormonais e cirurgias de redesignação sexual. Tratamentos hormonais e cirurgias de redesignação sexual são métodos utilizados por indivíduos transgêneros para alinhar suas características físicas com sua identidade de gênero. No entanto, essas intervenções têm limitações e não alteram a estrutura genética do indivíduo. É o que eu falei, não, XX e XY continua lá. Tratamentos hormonais. Terapias hormonais podem induzir características sexuais secundárias do sexo desejado, como o desenvolvimento de mamas em homens trans e o aumento de pelos corporais em mulheres trans. No entanto, esses tratamentos precisam ser mantidos indefinitivamente para sustentar as mudanças. Tipo, o que acontece quando uma mulher vira homem, quando faz essas alterações, né? O tratamento hormonal. Ela retira os seios e começa a tomar hormônios masculinos para ela adquirir músculos e ter pelos faciais e pelos corporais, né? Geralmente elas ficam calvas também, se a pessoa tiver tendência, porque as mulheres dificilmente ficam calvas e quando elas fazem esse tratamento hormonal, acaba que tudo que é masculino vem junto, né? E acaba acontecendo isso. E a mesma coisa com os homens que decidem fazer o tratamento para virar meninas, né? Eles não fazem a cirurgia de remoção de seios, acabam ganhando seio e aumentam os quadris e tá, aquelas coisas que vocês já estão acostumados, né? Então vamos lá. Tratamentos hormonais. Terapias hormonais podem induzir características sexuais secundárias no sexo desejado, como o desenvolvimento de mamas em homens trans e o aumento de pelos corporais em mulheres trans. No entanto, esses tratamentos precisam ser mantidos indefinitivamente para sustentar as mudanças. Cirurgias de redesignação sexual. Cirurgias podem modificar os órgãos genitais e outras características físicas para se assemelharem ao sexo desejado. Apesar dessas mudanças físicas, os cromossomos e as estruturas genéticas do indivíduo permanecem inalterados. Essas intervenções levantam questões éticas e médicas sobre os limites da biologia e a permanência das mudanças induzidas. Aqui é o capítulo 3, perspectivas psicológicas e psiquiátricas. Isso é importante. Históricos de tratamento de disforia de gênero na psiquiatria. A disforia de gênero, anteriormente conhecida como transtorno de identidade de gênero, é caracterizada pelo desconforto e a angústia que uma pessoa sente devido a um
uma incongruência entre seu gênero, sentido e o seu sexo biológico. Historicamente, isso aí mesmo. Historicamente, a disforia de gênero foi tratada como um transtorno mental. Deveria continuar, né? Com várias abordagens terapêuticas desenvolvidas ao longo dos anos para ajudar os indivíduos a lidar com essa condição. Porque assim, por que eu falei deveriam continuar? Porque eu sou da opinião que apesar da pessoa ter uma opção sexual diferenciada, ela pode viver como o sexo que ela nasceu. Ela não precisa mudar de sexo. Mas isso é um transtorno dificílimo de ser superado para essas pessoas. Eu entendo. Não deve ser uma escolha muito fácil porque elas colocam isso na mente e não há médico que consiga, com terapia, tirar, né? Mas eu sou contra porque eu acho que é uma mutilação. E nesse ponto eu sou sempre contra. Eu acho que a pessoa tinha que se aprender que nós temos aqui uma missão, né? A vida passageira é muito rápida. E se você nasceu um menino ou nasceu menina, a gente tem que se adaptar e viver e superar as dificuldades, como todas as outras, né? Mas as pessoas não conseguem. Para elas viram um muro gigantesco que elas são obrigadas a ficarem batendo até cair, né? A disforia, acho que já lê, né? Já. Décadas iniciais. No início do século XX, a abordagem predominante era a terapia reparativa, que tentava alinhar a identidade de gênero do indivíduo com seu sexo biológico. Essa abordagem considerava a disforia de gênero como um problema psicológico que poderia ser corrigido através de terapia. Porque eles esperavam, quando a criança nascia com distúrbios, eles esperavam a criança porque o próprio organismo, a biologia dela, vai empurrar ela para um lado ou para o outro. Mais ou menos. Em alguns casos não, mas a maioria, vai se definindo se os seios ficam maiores, se tem mais características masculinas do que femininas, e, né? Começam a se definir coisas e os médicos, a partir daí, começam a fazer o tratamento hormonal. Nesse caso aí, então, e eles também iam moldando a psicologia dessa criança para que corresse bem o tratamento até o final, né? E a tendência dos médicos naquela época era sempre empurrar o indivíduo para o lado que a biologia e o lado que a ciência empurrava, a natureza empurrava, não a ciência. Se é menino, vamos fazer o tratamento para ser menino, né? Assim por diante. Mas isso foi mudando com o tempo, porque era um pouco de influência da própria família. Às vezes os pais queriam que aquele indivíduo fosse mesmo menino, e às vezes tinha contagem cromossômica para ser menina. Começou a gerar problemas aí, né? E porque para a sociedade ainda o filho, o homem, ele tem mais importância do que as meninas. Eu falo um poder familiar, tá? Em laços familiares, os meninos são herdeiros, aquelas coisas que você já sabe. Então, muitas situações dessas, os pais preferiam optar para que aquele indivíduo fosse menino e não menina, e aí dava um distúrbio e os médicos não conseguiam contornar, e foi daí que começou a aparecer os problemas, né? E os psicólogos e pessoas que trabalhavam nessas áreas começaram a ter problemas, né? Porque a sociedade começou a questionar se os psicólogos não estavam influenciando do lado errado. E hoje deu nisso, né? Tá um caos esse problema aí. Vamos lá. Décadas de 1960 e 1980. Com o avanço das ciências médicas e psicológicas, a terapia hormonal e cirurgia de redesignação sexual começaram a ser utilizadas como forma de tratamento.
profissionais de saúde mental começaram a reconhecer que, para algumas pessoas, a transição para gênero sentido era a melhor forma de aliviar a disforia. Tem isso, né? Porque aqui está dizendo que quando a criança escolhia por ela própria, era mais fácil lidar com o psicológico dela, né? Tipo, eu quero ser menina. Só que aí o médico tem uma outra condição que é grave, porque às vezes a pessoa quer ser menina, mas os cromossomos dela diz o contrário. Então, também tem muita coisa aí em jogo para ser avaliada, né? Porque às vezes a pessoa quer ser menino ou menina. Por exemplo, se ela não tem um órgão sexual masculino, já é um problema para ela, né? Porque agora já tem algumas cirurgias que são... É possível fazer uma cirurgia que fica um negócio esquisito, mas, né, já existe. Antigamente não existia, né? Era mais fácil transformar um menino numa menina do que transformar uma menina num menino. Era quase impossível a cirurgia oposta, né? E aí ficava esse problema aí sempre, né? Mas quando tem a escolha perfeita, o menino tem uma designação sexual que vale o que ela tem nos cromossomos, é mais fácil para o especialista seguir o tratamento, né? Agora, quando é contrário, é um caos, né? Porque, você quer ser menina, mas os seus cromossomos são masculinos, e vice-versa, né? Imagina como deve ser complicado lidar com essa situação psicológica, principalmente psicológica. Assim, mas eu me sinto menina, mas você nasceu menino. E aí? Mas eu sou menina. O biológico não diz isso. E aí imagina a briga e os tratamentos como são complexos sobre isso, né? Porque a pessoa que luta contra o que ela nasceu, ela vai ter que fazer tratamento pro resto da vida. É uma doença praticamente, né? Tem que fazer um tratamento hormonal rigorosíssimo. Vamos lá. Décadas recentes. Nas últimas décadas, a abordagem ao tratamento de disforia de gênero mudou significativamente. A aceitação social e o reconhecimento dos direitos das pessoas transgêneros aumentaram, levando a uma mudança no foco do tratamento, de tentar curar a disforia para apoiar a transição e a aceitação da identidade de gênero no indivíduo. Gente, até então a gente está falando aqui de pessoas que tinham problemas genéticos na nascença, tá? Mas o que aconteceu de um tempo para cá, nas últimas décadas? Os homossexuais começaram a se apoderar dessa causa, né? Com o apoio dos esquerdistas, que tem essa função de diminuição da humanidade, eles viram nisso uma porta para que acontecesse com mais frequência a mudança de sexo em homens comuns. A pessoa nasce XY, é saudável, é uma criança saudável, mas é gay, é homossexual. E os médicos começaram a fazer cirurgia de redesignação de gênero em homens saudáveis e mulheres saudáveis. E foi aí que a coisa começou a ficar complicada. Começou mesmo a ficar complicada porque... imagina você ser médico, sentar um cara na tua frente e falar assim, não, eu quero mudar de sexo. É complexo. Você tem que... Por mais que você concorde que pode acontecer, os médicos já sabem como que tem que fazer, dá certo, faz a cirurgia. É possível, mas é complexo. É complexo psicologicamente e para um médico profissional na área. Porque ele foi instruído a resolver problemas de saúde, a tratar pessoas que nascem com problema. E de repente ele está tendo que fazer cirurgia em pessoas comuns. Até aí tudo bem. Vamos dizer que o cara fez, sei lá, 300 cirurgias ao longo da vida dele, o médico. O que acontece? O Estado, em maior parte do mundo, começou a
pagar aos médicos e a patrocinar pessoas que escolhiam e que escolhem mudança de sexo. Olha, eu não quero ser mais homem, vou ser mulher agora. Mas por quê? O que acontece? Por que você quer mudar? Depois de velho já, né? O caso do pai das Kardashians, sei lá, que mudou de sexo. O cara era atleta, de repente resolveu virar menina. Normal, gente, normal. Eu não sou contra. Acho que cada um sabe da sua vida. Estamos falando aqui de uma situação que é grave, que quem está tendo que lidar com isso são os médicos. Aí o que aconteceu? O Estado percebendo, os países que têm essa mentalidade esquerdista, né? Eles conseguiram patrocinar isso. Foi o que aconteceu com o filho do Elon Musk, que eu falei lá no começo. Eles conseguiram patrocinar que crianças saudáveis fizessem essa mudança de sexo. E aí o que aconteceu? Uma avalanche de pessoas que eram homossexuais ou que eram, sei lá, drag queens e, enfim, o mundo do homossexualismo ele é abarrotado de gêneros. Então a pessoa que se sentiu um pouquinho mal e ela fala, o governo está ajudando mesmo, vou mudar de sexo. Porque isso trouxe um problema social muito grande, muito pesado pra gente, porque começou que as mulheres começaram a perder funções para homens biologicamente saudáveis que mudaram de sexo e se diziam mulher e o governo apoia. O esporte está aí para provar que isso deu errado. Os concursos de beleza estão aí para provar que isso deu errado, porque tem homem ganhando concurso de mulher, beleza feminina. Vai me desculpar, mas isso não dá para engolir. É uma aberração, né? Por mais que o cara seja lindo, o cara é deslumbrante, mais lindo do que as mulheres. Porque os gays têm essa coisa, né? Eles querem ser mais do que as mulheres são. E aí o que acontece? São aberrações. Né? Aberrações sociais, nesse caso. Né? Que cria uma distopia, uma coisa... imagina, um homem que fez mudança de gênero ganha um concurso de beleza mundial como se fosse uma mulher. Não é um tapa na cara das mulheres que apoiam essas mudanças? A maioria, na sua maioria, né? As mulheres acabam apoiando isso, dando espaço para os homens. Cuidado, os homens são perigosos nessa parte, né? Os homens querem sempre mais. Então, esse assunto é polêmico, né, gente? É polêmico. Vocês podem me xingar e falar que eu estou louco, né? Mas eu estou aqui trazendo só situações reais, né? Então, tá tentando não dar muito a minha opinião, né? Vamos lá. Tem mais. Deixa eu ver se falta muito. Gente, isso não vai dar para falar tudo. Não vai dar mesmo. É muito assunto. Muito assunto. Não dá para falar tudo. Vou só falar esse último aqui e vou terminar o vídeo. E vou deixar postado aqui para vocês o link do meu artigo que está no X, para vocês lerem na íntegra. Ele é muito longo, vocês viram aqui, parece um livro, né? Porque senão o vídeo vai ficar com 3 horas de vídeo. Olha o tamanho disso, gente. É muito assunto, é muita coisa. Então acho que eu vou parar por aqui, nem preciso mais completar, porque o que eu queria dizer eu já disse da gravidade desse assunto, né? Se eu for ficar lendo meus artigos aqui, vocês vão pirar, porque meus artigos são longos, eu faço uma pesquisa muito grande sobre tudo. Principalmente quando eu comecei, foi muito engraçado. Quando eu comecei a postar meus artigos ali no X, né? Porque eu peguei o X ainda naquela transição. Antes, eu tô no X desde 2009, mas
no Twitter, né? Eu peguei uma fase do Twitter que você não podia escrever, né? Você escrevia uma frase, frase, 2 linhas no máximo, né? Que é, o X ele tem esse lance, essa característica das pessoas irem passando, né? Você pega, pum, olha, pá, olha, olha, praticamente você só lê os cabeçalhos, né? E se você se interessar por um artigo, você vai no artigo e lê o artigo. E eu comecei a postar textos maiores quando foi liberado. Quando o Musk comprou o X, eu comecei a postar textos um pouquinho maiores, assim. Pá, eu fui criticado pra caramba, um monte de gente me xingando. Pá, que merda é essa? Você tá colocando aí esses textos gigantescos aí que você tá fazendo? Tá louco? Tá, eu gosto de escrever, ué. Qual que é o problema? Não posso escrever? E aí que aconteceu? Logo em seguida, eles lançaram essa possibilidade de você escrever os artigos, né? E eu comecei a escrever os artigos. Só que a configuração dos artigos no X, ela tem alguns tratos de aspecto do texto que eu não gosto muito. É um pouco limitado, sabe? Então eu fiz bastante, tem vários mesmo. Eu não sei, deve ser uns 60 artigos que eu tenho lá. Que são muito legais, vale a pena ler porque eu fiz muito trabalho de pesquisa. E aí, tipo, comecei a colocar meus artigos lá, só que eu, infelizmente, né? Isso infelizmente, eu descobri que as pessoas no X não gostam muito de ler, não. Elas gostam de notícias rápidas, né? Então, sempre que eu posso, eu faço o que eu estou fazendo aqui nesse vídeo, eu faço uma explanagem, uma explanação desses assuntos mais polêmicos, para que as pessoas sintam curiosidade de ler o artigo inteiro, como os meus livros, né? É uma decepção quando eu vejo que eu falo tanto dos meus livros e as pessoas não leem, nem se você dando de graça. Eu mandei, mandei alguns PDFs para amigos, sabe quando você faz o livro e fala, pô, preciso de algumas opiniões, né? Vou saber. Você manda o livro e você, pô, ainda não li, pá, tive tempo. Mas como assim, cara? O livro tem 400 páginas? Não, não consigo. Nossa, 400 páginas, tá maluco? Nunca vou ler isso. Eu sei que tá lá, meus artigos estão lá no X para quem quiser ler. É só procurar a barra escrito artigos na minha página, que tá lá vários e vários. Vou falar sobre mais um assunto aqui, que é a minha página da Amazon. Hoje eu vou mostrar para vocês a minha página Amazon, que eu sempre falo aqui para vocês, né? Antes de eu ir para lá, aqui, né? Nesse QR Code, tá aqui a minha página dos meus livros no X. No X não, na Amazon. Vocês podem entrar lá e tem vários livros. E vocês podem escolher os títulos que vocês acharem melhor, assim, são vários assuntos. E hoje eu vou mostrar para vocês isso que eu não tinha feito ainda. Então vamos lá, vou aqui mudar de cena novamente. Esses são os meus livrinhos para vocês aqui no X, na Amazon. Aprende, Francis, Amazon. Então, eu vou só ler mais ou menos os títulos aqui para vocês saberem do que se trata, né? Esse primeiro livro aqui, Amor Moderno, foi o primeiro que eu escrevi. É um tipo de um romance moderno, tá? É um trisal, para quem sabe o que é, não vou entrar em detalhes, mas é isso. Agora vocês imaginam um conservador como eu escrevi isso, mas é um romance, tá, gente? Não tem nada de coisas picantes nesse livro, não. É só uma regra social. Vale a pena ler, é um livro interessante para quem gosta de romance. Vocês estão vendo aqui o valor? 0. Para quem é assinante do Kindle, que é isso aqui, tá? Se você é assinante, você tem direito aqui a ler o livro gratuito. Segundo título, tá aqui um livro que eu escrevi em 2 idiomas, está escrito em inglês e em português, né? Que, como eu vivo aqui em Portugal, eu me aprofundei um pouco na história dos Templários e escrevi ele em português e inglês.
Então, em inglês está aqui, Templar, e tem a versão em português que tá, deixa eu ver, aqui, Templários. Então são essas duas versões. Eu vou ler aqui em português para vocês a história completa, que é os Templários, a história completa. Vocês estão vendo aqui que está escrito $9. $9 se você não usar o Kindle, tá? Se você usa o Kindle, você não paga nada. Vamos lá pro terceiro. Esse aqui também está escrito em inglês, eu tenho a versão dele em português, que é, cadê? Acho que é na última página. Tá aqui na segunda. Aqui. Esse aqui é A Construção do Brasil, uma história política portuguesa. Esse livro, para quem gosta de política, é importantíssimo, porque ele conta a história da construção política do Brasil, desde o Dom Pedro II para frente. Então eu fiz o que eu pude em termos de pesquisa, e conta a história bem resumida, é óbvio, né? Porque senão ia ficar anos contando essa história. Mas vale a pena porque para quem quer conhecer um pouco do que o que moldou o que o Brasil é hoje, politicamente, esse livro é indicado para isso, tá? Deixa eu voltar lá na primeira página. Então, é esse livro aqui que ele tem em inglês e em português também. Eu só tenho 2 livros em inglês por enquanto que eu estou traduzindo aos poucos, né? Porque dá trabalho, que em inglês ele chama The Construction of Brazil, ok? Então, esse terceiro livro aqui, O Foco e Determinação, está falando de superação, de autoajuda e coisas assim, também é legal, interessantíssimo para quem procura esse tipo de livro de autoajuda, vale a pena. Esse A Teia, já falei dele em outros livros, esse aqui ele é tipo muito importante para quem está buscando conhecimento de network, tá? Vale a pena você construir a sua rede de network como se fosse uma teia de aranha. É isso mesmo, por isso que eu escrevi, coloquei esse nome, A Teia. Porque quando você começa a ter uma visão ampla do que é o network, você vai perceber essa ligação, ela parece uma teia mesmo. Né? Fulano aqui, fulano ali, faz essa ligação, faz essa ponte, ligo aqui, pá, pá, pá. Você vai montando uma rede e aí você cria essa sua super rede para você pegar as coisas do mercado que você vai crescer. Teia Network, tá aqui. Te ensina muitos truques de como lidar com o network. O próximo aqui é código. Eu coloquei o nome engraçado justamente para chamar a atenção das pessoas. Eu procurei um nome que fosse diferente. Falei assim, quero um nome muito louco, diferente. E coloquei código da pecúnia. Código da pecúnia. Deixa eu abaixar aqui, porque senão vocês não estão vendo. Agora que eu vi que vocês não estão vendo. Aqui, ó. Código da pecúnia. Como construir riqueza em todas as áreas de sua vida. Pecúnia é um sinônimo de riqueza. Tá? Como você se tornar uma pessoa rica. Então, Código da Pecúnia é isso. Eu sei que parece um nome que é como se fosse um romance, sei lá, um filme de ficção, alguma coisa assim, mas não, é sobre como ganhar dinheiro. Tá? Código da Pecúnia. Procura o que é pecúnia, vocês vão descobrir que é riqueza. Aqui os Templários já falei. Isolamento social. Isso aqui é outra coisa grave, mas de autoajuda também, para quem sofre e para quem observa isso nas pessoas, na sociedade atual, falando sobre isolamento, pessoas que se isolam, que não querem ter contato com outras pessoas. Então esse livro fala sobre isso. Vale a pena também ler e é um alerta para os pais. Então, se você tem os filhos aí que ficam dentro do quarto trancado, isso aqui é importantíssimo. Próximo livro. Agora os caras de direita vão me pisar na cabeça. Eu escrevi um livro para o Marçal. Escrevi um livro chamado Marçal. De empreendedor a candidato. A ascensão de Pablo Marçal e sua luta por um novo Brasil.
Esse livro, para você que critica o Marçal, eu não estou defendendo o Marçal, viu, gente? Eu escrevi o livro. Você pode me julgar politicamente, mas você não pode me julgar sem antes ler esse livro. Leia. Né? Porque os bolsonaristas agora estão chamando o Marçal de traidor, né? Então tem gente que não quer nem ouvir falar esse nome, né? Mas vale a pena ler a história do Marçal, que é uma história para um brasileiro que saiu do nada e agora é um milionário, bilionário. Vale a pena saber dessa história, né? É uma história bonita, uma história de vida bonita. Aqui é o meu segundo livro dos Anunnaki, que eu falo sempre, né? Os Anunnaki é aqueles alienígenas que eu já falei e tal. Nem vou falar muito sobre isso agora, pois essa série não está completa ainda. Esse outro aqui que leva o nome do meu partido de político, que é o Elo. O Elo também são conexões de network, né? Que é praticamente o mesmo fundamento da teia. Só que fala de uma versão de o quanto é importante você construir elo, ligações, que não deixa de ser um network, com pessoas importantes e fortalecer a sua network. Fala disso, vale a pena também. Poder e seus ídolos. A ascensão e a queda da adoração humana. Isso aqui é uma crítica que eu estou fazendo. É a idolatria. Tá? O quanto é importante a gente não ter idolatria. O importante para o ser humano é você absorver as histórias, mas não a idolatria. Né? A idolatria é um problema para a nossa sociedade. Porque a idolatria tem pessoas do bem e tem pessoas do mal. Né? Então, é problemático. Então, esse livro fala sobre isso. Aqui mais um livro meu, Anunnaki. Resiliência, como levar os tombos e continuar a caminhada. Também é muito importante falar. Resiliência, a palavra já dita o que é, né? Aqui, maximizando a renda no mundo digital. É como você aprender a buscar riqueza no mundo digital. Tá? Vale a pena. Também são estratégias de como ganhar dinheiro fazendo trabalhos online. Isso não é sobre network, é sobre trabalho online. Tem gente que já me perguntaram se network tem a ver com internet. Cara, network, a palavra americanizada, né? Quer dizer uma rede de amigos, tá? Praticamente é isso. É quando você cativa e cultiva uma relação social de pessoas importantes para a tua vida e para o teu trabalho. Isso chama network. Tá? Próximo aqui, o próprio livro meu chamado Network. Networking, o caminho para o sucesso pessoal e profissional. Esse é o livro falando só sobre networking. Vale a pena. E o segundo página minha aqui, dos meus livros. Eu, na realidade, resolvi mostrar para vocês essa minha página aqui da Amazon por causa desse livro. Esse livro aqui, ó, chamado Shark. E eu vou parar nele, nem vou para os outros aqui, porque esse aqui é um romance, A Sombra do Poder é um romance policial, Como Proteger Você e Sua Família. Esse aqui também é um livro importante, esse livro da borboleta aqui, ó. Vale muito a pena ler esse livro, porque você que tem problema com os filhos, adolescentes e que querem ir para a esquerda, sei lá, para esquerda, para cá, isso. Esse livro fala como proteger os teus filhos, os teus amigos e os teus parentes dessa ideologia maldita. Aí aqui é um livro que é um tipo de como se fosse sabe aqueles filmes de sessão da tarde? Tipo Indiana Jones. Eu escrevi um livro aqui que é uma aventura que ela sai em busca de um tesouro. Praticamente é uma aventura. É o último esse aí, né? Então, mas eu vou falar sobre esse livro aqui, vou até abrir ele para vocês lerem aqui um pouquinho comigo, que é o último assunto desse vídeo. Chama Shark. Por que eu quero falar desse livro? Esse livro aqui é importante, eu acho que é uma tendência. Esse livro é longo, gente. Ele tem 1.500
páginas. Exatamente, está aqui, ó, 1429 páginas. Tá? É muito longo, porém, vale muito a pena para quem gosta de ler. Ele é uma ficção, por enquanto. Ele é uma super IA, o Shark. Ele é um computador, uma IA, foi criada para ser a primeira IA presidente de um país. Eu vou ler aqui para vocês o prefácio, só para vocês entenderem e ver se desperta para vocês curiosidade em ler. É fantástica essa história, gente. Porque se você quer ver uma alternativa política para o mundo, o Shark, esse livro, é uma cartilha ensinando por onde começar e o que fazer e como será essa implementação. Eu espero que o Elon Musk leia esse meu livro e faça isso rápido, porque o mundo está precisando. Chega desses políticos corruptos. Vamos lá, vou ler aqui rapidinho para vocês. Então, no limiar do século 22, a humanidade se encontrava à beira do colapso. Mudanças climáticas devastadoras estavam redesenhando a geografia do planeta, causando desastres naturais frequentes, severos, e devastavam cidades e culturas inteiras. A desigualdade extrema dividia o mundo entre uma minoria e uma minoria que vivia no luxo, desmedido, e uma maioria que enfrentava miséria e desesperos diários. É o que acontece hoje, né? A corrupção desenfreada corroía as estruturas sociais e policiais, minando a confiança pública nas instituições governamentais e privadas. Nesse cenário desolador, um pequeno país cujos recursos naturais haviam se esgotado, cuja população sofria intensamente com suas crises, decidiu adotar uma medida radical para assegurar sua sobrevivência. Esse país, antes conhecido por sua inovação tecnológica, resolveu entregar. Tá pequeno aqui para eu ler. Entregar seu destino nas mãos de uma entidade artificial revolucionária, programada para superar os desafios que a humanidade não conseguia resolver por conta própria. Foi então que Shark, uma inteligência artificial de última geração, foi criada e desenvolvida por um consórcio internacional de cientistas e engenheiros brilhantes. Shark foi programada com algoritmos avançados de aprendizado de máquina de um banco de dados abrangente que incluía toda a história da humanidade, suas leis, culturas e tecnologias. Seu objetivo era claro: eliminar a corrupção, administrar um país com justiça, eficiência e compaixão e restaurar a esperança de um futuro próspero para todos os cidadãos. No início, a decisão de entregar o controle a Shark foi recebida com ceticismo e temor. Muitos temiam o desconhecido, a possibilidade de uma IA governamental se tornar tirânica e desumana. No entanto, a desesperança e a falta de alternativas viáveis levaram a população a aceitar essa nova forma de liderança. Em uma cerimônia histórica, Shark foi empossado como o primeiro presidente computador do mundo, prometendo um novo começo. À medida que Shark começava a implementar suas políticas, uma nova era de transformação começava a tomar forma. Transparência total nas ações governamentais, alocação equitativa de recursos de uma
estratégia ambiental rigorosa começaram a mostrar resultados tangíveis. O país, que antes estava à beira do colapso, começou a florescer sob a administração meticulosa e imparcial de Shark. Contudo, essa inovação tecnológica também trouxe à tona novos dilemas éticos e desafios inesperados que a humanidade precisaria enfrentar. O prólogo de Shark, a Super IA, prepara o terreno para uma narrativa complexa e intrigante sobre o papel da tecnologia na governança do futuro da humanidade, e uma história sobre esperança, medo, ética e potencial ilimitado, e perigos da inteligência artificial. Já acabei o vídeo, galera. É isso. Entrem lá, dá uma chance pro meu livrinho contando a história dos Super IA dessa Shark. Vale a pena, esse livro foi escrito com muito carinho. E conta uma história que, quando vocês começarem a ler, vocês vão querer parar para saber onde ela vai terminar. Ela vale muito a pena. E eu não consegui parar de escrever também, né? Eu escrevi um capítulo, escrevi dois, escrevi três, quando eu vi, falei assim, caramba! Tem muito assunto, cara, muito assunto, e é muito legal a história, porque eu fui buscando situações reais e trouxe para o livro. Então, por isso que eu falei que ele acabou virando uma cartilha de como vai ser o futuro, com as IAs, presidente, governando países e acabar com a corrupção. Esse é o maior objetivo desse livro. Então, bora lá, fico por aqui. Obrigado a todos por acompanhar esse vídeo longo, como sempre. É uma jornada estar comigo aqui. Mas para ver essa cara bonita aqui vale a pena, né? Bom, gente, vou ficando por aqui então. QR Code aqui para vocês acessarem a minha página que eu estava mostrando aqui da Amazon. Aqui embaixo o PayPal para quem já está sabendo que eu estou precisando de ajuda. Aqui meu X para vocês acessarem a minha página, procurem esse nome, @Francis Valad, tá aqui, esse nome aqui em cima é o meu nome, Francis Valad, e fui. Amanhã, assim que eu puder, crio outro vídeo falando sobre temas de política atual. Hoje eu não falei e nem vou falar. Amanhã eu faço outro vídeo falando sobre política, sobre Bolsonaro, que eu sei que todo mundo fica esperando falar do Bolsonaro, falar do Lula, vamos falar do Elon Musk novamente e vamos falar do Super Trump, ok? Super Trump parece o nome de uma banda, né? Super Trump, é isso. O Donald Trump é uma pessoa que ainda vamos falar muito dele nesses 4 anos, né? Então, e é isso, galera. Fui, fiquem com Deus e até amanhã. Bye!